Você conseguiu salvar? Já voltei online aí, esperando as pessoas voltarem conosco para a gente poder encerrar a live aí, despedir do professor, que não deu tempo, fazer os agradecimentos finais. Esperar ele logar aqui. Enquanto isso eu vou cumprimentando quem vai entrando. Luciana, Wellington, o pessoal da Paraíba, né? Gera, aí Jailson, Jamile, professor Jorge, né? Foi citado aqui já pelo professor Vitor, Alex Costa, Adão, Darlan, Cristiano, Fernando. Tô esperando o professor entrar para eu poder convidá-lo. E o interessante é que todo mundo aí tá correndo para voltar conosco aqui nesse momento. Instagram é ditador, derruba mesmo quando dá 1 hora. É certinho, exato. Eles estão até melhorando agora, que antes caía de forma inesperada, né? Você sabia só o tempo de 1 hora. Agora eles mandam um avisozinho aqui. A live será interrompida em 1 hora e em 1 minuto. Tiago, meu colega, Leandro, Tiaguinho, obrigado por estar presente sempre. Queria agradecer, especialmente enquanto o professor Vitor não retorna, aos meus colegas de pós-graduação, né? Foi uma pós-graduação que eu fiz em licitações e contratos que até hoje me gerou grandes amigos e que a gente se acompanha ao longo do tempo. Estão aqui, meu amigo também João, lá de Crisópolis, Claudinha de Castro Alves. Meus colegas do mestrado também estão me acompanhando na live. Doutor Diógenes, é uma saudação. Meus colegas do mestrado, a gente faz mestrado lá na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. E aí a gente tem gente do país todo, né? Acabei fazendo amigos em todo o país. Então agradeço por vocês estarem acompanhando junto conosco, que aqui é uma forma da gente não se sentir também sozinho, né? A Treinicap estava acostumada a levar nossos cursos presencialmente, então a gente tinha todos os nossos colegas, o Rodrigo aí também da nossa saudação, né, nossos cursos sempre foram presenciais. Então, a calorosidade daqui do estado da Bahia é de chegar, de abraçar, de estar celebrando. E a forma de fazer a live foi a forma que a gente teve a satisfação de estar junto com vocês. Aí, Rodrigo, da RPV Petrolina, licitante, né? Atua na área tanto na área de transporte escolar, locação de veículos, né? Então, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo de volta. Reinaldo, controlador interno de Condeúba. Ele já estava aqui nas outras lives, né? Eu perguntei pro professor Orlando onde é que ficaria a Condeúba, Associação dos Contadores de Paraíba. O professor acabou de entrar aí, Vitor, vou retornar ele aqui. Ceissa, Taína, deixa eu ver mais quem entrou aqui pro final. Coutinho, vou convidar aqui o professor, vocês me dão só um minutinho aqui. Opa. A DI, uma controladora do município de Conceição do Coité. Condeúba fica perto de Vitória da Conquista. Aí, ó, pessoal me localizando no mapa, onde aqui é Condeúba, todo dia o controle interno de lá está aqui junto conosco. Vários controladores internos, viu, Vitor, nos escutando aqui nessa Legal. live. E isso é importante porque vão transmitir a mensagem ao gestor. Também já vi prefeito conectado aqui. Prefeito, fica atento no que a gente está falando aqui para que a gente trabalhe de uma forma coerente. E aí, Vitor, eu queria que você continuasse a mensagem que você estava dando sobre como os municípios devem controlar suas despesas, né? O esforço que se faz, porque às vezes, de fato, existe a má aplicação dos recursos e achar que a gente tem um cheque em branco que pode fazer tudo. Né? Uhum. E não confundir esse momento de uma aflição, né? De um momento delicado com um momento de permissividade. Então, eu queria que você desse uma mensagem de como, aí eu vou, mas talvez possa direcionar aos gestores e aos técnicos que trabalham na área da execução do orçamento, como é que deve haver um maior controle, quais são os mecanismos que eles podem utilizar para ter uma segurança e um controle melhor, né? Contingenciamento mesmo de despesa durante esse período. Eu particularmente gosto de falar, antes de aspectos até operacionais, que as entidades têm que os gestores precisam criar um comitê de gestão de crise, o Comitê Covid do município. Um grupo de trabalho destinado
voltado exclusivamente a acompanhar a aplicação desses recursos, como estão sendo feitas as compras, como estão feitos os processos, como estão sendo feitos os processos de pagamento, como as entidades estão administrando esses recursos especificamente, como está sendo feito o controle desse patrimônio adquirido com esses recursos. A primeira coisa é essa comissão. Tem um ato do gestor dizer, olha, essa equipe vai ser destinada a isso. Qual é a interlocução, qual é o diálogo que está havendo com a Secretaria de Saúde e essa equipe, essa comissão, fazer uma prospecção, uma projeção dos possíveis impactos e necessidades que o município eventualmente venha a ter com o contexto produzido pela pandemia. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, gestores, ouça as suas assessorias. Quando eu falo ouça as assessorias, ouça o seu controlador, ouça o seu advogado, ouça o seu contador. Eu estou falando de equipe técnica. Ouça o seu secretário de saúde, sua equipe técnica, equipe de comissão, essa comissão, seu secretário de finanças, que vai ser exatamente a sua blindagem. Outra coisa, falar de Covid, aplicação das flexibilizações, já colocaram aí, não é um cheque em branco. A compra não é desregrada, a contratação não é sem controle. Então, observar o que está estabelecido nos normativos pátrios que trata dessas questões. Fluxogramar os processos, acompanhar a sua equipe de controle. É uma série de outras questões. Aí tem um colega que fala da UCIB, né? Um abraço para o Vitor, e o Jorge bem lembra. São questões que parecem até procedimentais, mas seguramente vão trazer impactos positivos no município. Contingência a gastos. Quando a gente fala de contingência a gasto, calamidade não é emergência. Então não adianta sair gastando de forma desregrada, sem acompanhar os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, sem efetivamente saber, sem ter o status do tal. E outras questões, algumas medidas, a gente vai publicar, inclusive, que alguns municípios já vêm fazendo, muitos municípios de grande porte, já vêm cancelando os festejos juninos. Tem o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas aqui, do Ministério Público do Tribunal de Contas dos municípios aqui da Bahia, editou uma orientação técnica sobre essa questão e outras questões mais que envolvem, sobretudo, governança e gestão. Okay? E sobre a questão dessa necessidade de contingenciamento e de medidas mais efetivas, talvez os municípios eles não estejam numa afã de fazer as contratações públicas, porque entende como urgente necessária, mas esquece dessa fase prévia, né, de planejamento, de organização, que é muito importante, de controle mesmo, né? Se a gente faz um controle interno dentro dos municípios, isso já vai evitar que tenham diversas despesas desnecessárias ou incoerentes. Professor, falando já especificamente do Tribunal de Contas aqui da Bahia, salvo engano, os prazos tinham sido suspensos, né, de prestação de contas, e eles foram retomados, né, para as prestações de contas do mês de fevereiro e março, né, salvo engano, foram prorrogados até o dia 30 de abril. Você acha que haverá uma nova dilação de prazo? O tribunal está se trabalhando para voltar às atividades de forma normal, ou existe a possibilidade ainda de suspensão de prazos, de prestação de contas? E uma outra dúvida que sempre perguntam quando a gente está apresentando aqui, principalmente o pessoal de controle externo, se essas contratações e a execução de despesas que estão sendo realizadas durante o período de pandemia, assim como a sua sugestão, que o município crie uma comissão específica para proceder, para conduzir essas despesas, no tribunal haverá também um núcleo específico para analisar essas contas, ou elas serão, essas despesas, né, específicas do Covid, ou elas serão examinadas de forma regular, com a prestação de contas que segue, né, mensalmente e avaliado quadrimestralmente através das notificações do tribunal? Em relação ao Tribunal de Contas, todos os atos que foram publicados representam já a manifestação do tribunal em relação a essas questões do Covid. Eu, particularmente, não poderia antecipar eventuais dilações de prazo ou medidas operacionais que o tribunal vai tomar em relação a essa questão. O mais importante a dizer em relação ao Tribunal de Contas é que toda a equipe, né, todos os técnicos continuam trabalhando em sistema de teletrabalho, o home office, tradicionalmente conhecido, e
temos equipes de estudo da Diretoria de Assistência aos Municípios, da Assessoria Jurídica, da Diretoria de Controle Externo, que estão debruçadas em todas essas questões que tocam o Covid, inclusive com uma preocupação especialíssima de trazer orientações técnicas, criar instrumentos de controle. Eu quero já deixar muito claro que vamos ter especificações de receita para os recursos que estão ingressando da compensação do FPM, uma série de outras questões. Então, a ideia é que o tribunal, a todo tempo, se retroalimente, né, dessas todas as informações que vem recebendo. Às vezes nós sentamos, começamos a escrever alguma coisa, daqui a pouco o governo federal edita uma norma, né? A Secretaria do Tesouro, a STN publica uma coisa, o Ministério da Saúde publica outra, o Ministério da Educação, enfim, e a gente hoje se preocupa em estar debruçado, estudando todas essas normas, fazendo a interpretação e fazendo com que os municípios efetivamente apliquem aquilo que deve ser feito, atendendo os dispositivos legais, atendendo aquilo que os dispositivos legais deixam muito claros. Então, quando a gente fala que para executar a despesa é importante no orçamento criar uma ação uma ação específica para para atender as questões de Covid, é porque nós estamos que vamos fiscalizar isso. Quando nós falamos que o recurso vinculado, por exemplo, o precatório do Fundef é destinado à educação. Então, a semana passada, um controlador questionou: olha, podemos executar a despesa para atender as ações do Covid, abrindo um crédito extraordinário, indicando o Fundef, os recursos do Fundef, do precatório do Fundef. Então, a gente vê que ainda existe uma série de pequenas dúvidas, ou dúvidas que são extremamente preocupantes no âmbito dos municípios, sobretudo, que é objeto da nossa conversa, que faz com que os órgãos de controle tenham um olhar muito apurado, um olhar também preocupado. Hoje o próprio governo, o próprio ministro hoje o ministro Moro já colocou, ontem até, não foi hoje que ele falou, que acionou já a própria Controladoria Geral da União, a Polícia Federal e outros órgãos que participam da rede de controle, justamente para fazer uma fiscalização efetiva em todos os recursos que estão sendo aplicados, para evitar desgoverno, uma aplicação indevida. Então, hoje a preocupação do tribunal é estudar, deixar publicar as normas, a interpretação e entendimento das normas, responder às consultas dentro daquilo que os órgãos superiores estão publicando, com toda a preocupação de fazer com que o recurso seja corretamente aplicado. Então, nesse momento sobre prazo, a gente ainda não pode trazer à tona, mesmo porque a gente ainda está num contexto de instabilidade. A gente, há pouco ouvia um representante da Secretaria de Saúde falando que ainda estamos estudando em que nível nós estamos no pico. A gente nem sabe se chegou ainda no pico da pandemia. Então, são questões que terminam, por outro lado, porque o órgão de controle também é feito de pessoas, também precisa ter seus cuidados, termina trazendo uma incerteza do ponto de vista das atividades presenciais, não das atividades processuais que estão em curso. A turma está trabalhando forte e nós estamos trabalhando até mais do que é o período comum, né? Numa carga horária muito maior na carga horária que a gente tem lá, porque a gente sai da cama, toma um café, senta no computador e fica até a noite. Então a gente não olha nenhuma paisagem, não. Mas existe uma preocupação muito grande e esse é o papel dos órgãos de controle. Inclusive, eu queria parabenizar o Tribunal de Contas aqui da Bahia pela celeridade nos atendimentos às respostas de Covid, né? Quem conhece que sabe que eu trabalho com assessoria a municípios, então, quando os gestores estão naquela dúvida que a gente, de fato, precisa de um acolhimento do tribunal para saber se estamos no caminho correto, nós estamos oficiando o tribunal que está tendo uma celeridade enorme nas respostas vinculadas ao Covid, as medidas cautelares que estão sendo aplicadas no âmbito, né, de suspensão de licitações por ausência de competição e outras coisas. Então, o tribunal daqui do estado da Bahia, de fato, está fazendo um trabalho muito proativo nesse sentido. Então, em nome da parte dos jurisdicionados, eu queria
parabenizar você, a sua equipe e todos os outros colegas do tribunal que estão fazendo com que isso aconteça, né? É importante que a gente entenda que o órgão de controle, às vezes, assim, existe muito um temor de atuação da gestão por conta da responsabilização ou da fiscalização do órgão de controle. Aqui na Bahia, particularmente, o tribunal às vezes é encarado como o inimigo do gestor, quando na realidade deveria ser aquela relação, né, de parceria, aquela relação de prevenção. Né? O gestor tem o seu núcleo, né, onde você trabalha a diretoria de assistência ao município, que eles podem se recorrer antes da execução de um processo, de uma contratação, antes da execução de um contrato, para que possa ser orientado. Afinal, o papel não pode ser só repressivo, precisa ser também preventivo. Então, queria te agradecer nesse sentido aí pela atuação do tribunal. E aí, para finalizar, já que eu não quero tomar muito seu tempo, sei que você tem as suas atividades aí também como docente, tem que estar tomando conta dos seus alunos, todo mundo espalhado aí. Mas sabe o que é que está acontecendo? Sabe o que é que está mais me dando trabalho? Sim. É porque criaram a Lei Maria da Penha, mas não criaram a Lei Mário da Penha. Minha esposa está me botando para lavar prato todo dia, os pratos estão brotando do ralo. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, e eu estou aqui realmente numa situação extremamente complicada. Para terminar esse isolamento. Isolamento. Ela tá botando para quebrar em cima de mim, viu? Aí eu estou colocando aqui de público, não faço isso não, viu, Nanda? Porque realmente... Nanda, por favor, alivia aí, meu amigo. Então a gente ainda tem que estudar Covid, só que antes de ir, só porque eu estou falando muito, a Faculdade de Ciências Econômicas, né, lá a Faculdade Federal, a Universidade Federal de Minas Gerais, está publicando um material muito bom do CEDEPLA. E ele tem esse material, ele tem um panorama, tanto sanitário quanto econômico, que envolve, quando eu falo sanitário e econômico, as informações de saúde, as informações dos impactos financeiros produzidos pela Covid. E é extremamente importante que os municípios, os estados, deem uma lida nesse material. A professora Diana, hoje conversando com a professora Diana da CNM e o amigo Léo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nós discutimos muito sobre... nós falamos, inclusive, desse material e muitas entidades ainda não conhecem. A CNM, aí falando um pouquinho da CNM, tem produzido notas técnicas importantíssimas que tem ajudado... Recente, né, agora, né, sobre o uso de recursos, né? Você está falando da alimentação, né? Foi da alimentação, da distribuição, acho que foi da distribuição de alimentos, enfim. Não, teve falou sobre a distribuição de alimentos, mas também sobre a questão orçamentária, financeira, isso mais ou menos que a gente tratou aqui, saiu uma nota técnica, tem 2 dias, só usando o CNM nesse teve também a nota 08, que é a questão das contratações também, então, a nota técnica é 08, então eles têm publicado muito material bacana, né, e a gente tem trocado figurinhas. Eu fico muito preocupado porque é tanta gente que está participando dessas frentes aí, tem a amiga Conceição Castellucci, Tayana Bonfim, o amigo Antônio Dourado, Raquel Érica Guto, é muita gente que é uma equipe assim que tem trabalhado muito preocupado com os municípios, preocupado em fazer com que o órgão de controle fiscalize, mas também oriente, e a gente tem se preocupado muito de produzir a melhor informação e estudar. E o que a gente deseja aos municípios, quando eu falo com desejo aos municípios, eu falo aos estados, aos servidores do estado, aos rectores, gestores, União, é que tenham zelo. A gente tem visto, seguramente, não é achismo, mas seguramente aquele que hoje depende de uma política pública para, sobretudo, comer, não está assistindo nossa live, porque não tem a mínima condição de você pensar em construir o conhecimento sem ter a sua necessidade básica atendida. Então, a nossa responsabilidade termina aumentando. Não falo de privilégio no sentido de ter grandes riquezas, mas eu falo de privilégio no sentido da possibilidade de nós podermos de construir o conhecimento em nossas casas, onde quer que estejamos, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade de fazer uma política pública para que o recurso vá para quem efetivamente está precisando. E é essa a nossa preocupação de sempre. Excelente. Professor, para a gente poder encerrar, na sua visão, qual é o legado
né, que essa pandemia vai nos deixar para a administração pública, eu digo legado positivo, né, porque de toda crise a gente precisa ver uma oportunidade, uma boa oportunidade, e é o tempo que a gente também teve para pensar coisas diferentes, né, projetar coisas diferentes. Então, diante do que já foi construído em termos normativos, de orientação e de doutrina, né, dos pesquisadores que já estão aí, os professores, todos já, graças a Deus, a gente se comunicando através da internet, várias lives, vários artigos disponibilizados. Qual que você acha que vai ser o legado maior para a administração pública, reflexo ao que aconteceu que vem acontecendo nessa situação de coronavírus? Eu, particularmente, termina sendo quase que uma redundância. Eu acho que o reflexo para a administração pública é uma redundância. A minha fala vai ser quase uma redundância daquilo que a gente vai ver nas relações de pessoas de um modo geral, porque eu não consigo descolar, falar de pessoas, a gente falar de administração pública, a gente fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de administração pública, é uma via de várias mãos. E eu digo isso porque quando a gente vê as famílias próximas, né, tendo que trazer um significado às relações. Eu estou falando de pessoas, depois eu vou entrar na administração. Quando a gente vê as pessoas sendo solidárias, muitas pessoas sendo solidárias com a realidade do seu próximo, algo que muitas vezes estava invisibilizado na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina de estudo, hoje vem à tona com muito mais fervor. Essa mesma questão que emerge das relações sociais de um modo geral, porque falar de administração pública é questões sociais, a gente participa de momentos como esse, a gente tem técnicos, amigos queridos, familiares, né, que participam numa roda que termina sendo algo que no primeiro momento é extremamente técnico, mas toca também ao cidadão, porque o cidadão também é vigilante na aplicação do recurso público, então dá um olhar maior à coisa pública, ao cidadão como protagonista desse papel de controle. É extremamente importante falar desse protagonista que é o cidadão. Ao mesmo tempo, no campo técnico das administrações, a comunicação muito mais efetiva entre os órgãos de controle, de o Tribunal de Contas falar com o Ministério Público, falar com a CGU, embora exista a rede de controle, eu falo que esse contexto, esse cataclisma que estamos vivendo, traz a possibilidade de nós mantermos uma corrente, seja de estudo no campo falando da administração pública, no campo do estudo, no campo do trabalho, mas no campo social, da fraternidade, da amizade, as coisas se misturam. E aí, quando trago essa questão, na administração pública, a gente vê uma conexão muito forte entre o órgão que normatiza, com o órgão que executa, com o órgão que fiscaliza. A gente vê muito claro, nunca ficou tão claro, o papel da administração pública para a materialização das políticas públicas. A gente vê a União não está fazendo favor de fazer auxílio financeiro, o Estado não está fazendo favor, os municípios não estão fazendo favor, ao mesmo tempo a importância de coordenar as esferas de governo, mesmo com a sua autonomia, seja federativa, seja autonomia dos poderes, está lá no artigo 2º da Constituição Federal, para que a máquina pública funcione. É uma conjunção, Marla. A gente vê hoje, há pouco citávamos do que da decisão da manifestação monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que vai ser aprovado pelos outros, mas é uma medida em medida liminar que já tem feito o RH-Homens e os estados e municípios também executam, e que essa execução envolve uma política de execução local. E aí você me pergunta do Dodécimo, eu tive todo o cuidado de falar que existe autonomia entre os poderes. Então, o Poder Executivo não pode intervir na autonomia do Legislativo, mas deve fazer uma reflexão da importância do seu contingenciário, e o Judiciário já discute sobre isso. Então, eu vejo um momento, sem sombra de dúvidas, de muita construção do conhecimento, de muita reflexão, mas, sobretudo, da possibilidade da gente ter uma gestão pública com governança, com controle, e um cidadão mais atuante no tocante à aplicação e vigilância na aplicação dos recursos públicos. Eu vejo esse contexto muito positivo neste aspecto. Obviamente, o negativo é a fragilidade que as pessoas passam, o negativo é a falta de controle que algumas administrações têm, tentando gastar desrazoadamente um recurso que não deveria ser aplicado na destinação específica, e por aí lá vai. Essa é a realidade.
Obrigada. Citando aqui alguém que já falou isso agora nos comentários, você, nós ganhamos o nosso dia com a sua participação aqui agora. E Obrigado, Marlon. digo, reafirmo, tanto do ponto de vista da TreiCap, né, que a gente está absorvendo seus conhecimentos e conseguindo passar para os nossos alunos, né, que estão assistindo a gente, mas também como sua amiga, como é brilhante hoje poder tratar com você, de ter tido a experiência de iniciar minha vida na administração pública ao lado de grandes mestres. Na época, vocês já eram professores, então eu estava ali começando a aprender. E veja aqui nessa live, assim, grandes pessoas, como citei anteriormente, que foram grandes referências para mim, que são ainda grandes referências para mim, assim, amigos maravilhosos, como Rita, que já falei, Almizinho, Flávio, Laércio entrou depois, aí Laércio Assunção, amigo nosso, né, grande amigo nosso em comum. Então, assim, estou muito feliz, né, de compartilhar com todo mundo, especialmente aí com os meus grandes amigos, amigos de longas datas. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de ter estado conosco aqui. E antes de finalizar, eu queria agradecer algumas pessoas aí que pediram para citar. Alguém pediu para você mandar um abraço para Simões Filho, pessoal de Simões Filho, pessoal do controle interno de Gandu, pessoal da UCIB também aqui se representando, Ribeiro dizendo que foi seu aluno na UFBA, deixa eu ver mais, controle interno de Catu, tesoureiro de Olindina, para você ver que está todo mundo aqui, o controlador interno de Euclides da Cunha, muita gente legal aqui, controlador interno de Riacho Santana, os controladores vieram todos aqui para poder participar. Isso é muito importante, isso é muito bacana. O pessoal da comissão de licitação de Monte Santo, Euclides da Cunha também estão aqui, pessoal da Prefeitura de Coração de Maria, assessor jurídico, controlador, pregoeiro e presidente, já vi aqui, o prefeito também já conectou na live. E tanta gente assim, importante, tem gente legal, né? Desculpa não citar todos os nomes, porque vai aparecer um nome miudinho aqui, e a gente vai passando e tentando falar um pouco, né, dos colegas e amigos, Aline. E aqui eu estou descendo aqui a live para tentar pegar assim, de onde eu tinha parado a minha última menção. Mas são muitos, realmente, muitos queridos, muitas pessoas que estão ajudando ao longo desses dias construir lives como essa, porque não é somente eu estou convidando você, né, o professor que está participando do outro lado, mas todo mundo que vem aqui, né, fazendo uma contribuição, uma colocação, interagindo conosco, e isso para a gente é muito enriquecedor, porque hoje eu dei uma palestra na Prefeitura de Feira de Santana e falei que eu estava ali, a gente quando dá uma palestra, ou quando a gente vai fazer um treinamento de capacitação, a gente não está só ensinando, né? A gente aprende também, porque as reflexões que as pessoas estão à nossa volta nos fazem pensar diferente, trazer uma ideia nova. A ideia de trabalhar em equipe é uma coisa que me agrada muito, porque vai lá várias cabeças pensando juntos, pensam de forma mais eficiente. Então, queria agradecer todas essas pessoas que estiveram conosco ao longo dessa jornada, dizer que a TreiCap continua com a jornada de lives. Amanhã teremos o professor Tiago Zagato conectado aqui também conosco, para falar sobre a questão dos custos e dos processos, a suspensão dos contratos temporários de trabalho. É um aspecto que está sendo muito abordado, né, também muito questionado, como é que ficará a suspensão dos profissionais contratados, trabalhadores temporários. Então, amanhã nós falaremos sobre isso. Queria também dar um recado a vocês que nós vamos mudar a logística da live, em vez de ser todos os dias e seguidos, nós vamos intercalar, faremos terças e quintas, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, que eu estou trabalhando, né? Que a gente tem tanta gente que está aí sem poder trabalhar, prestar o serviço. Eu trabalho com assessoria a alguns públicos, então eu voltei a retornar as minhas viagens, não estou mais trabalhando somente em home office. Então, hoje mesmo, eu vim correndo para poder fazer a live. Na quarta-feira passada, né, Vitor? A gente cancelou porque eu acabei me estendendo numa reunião e aí queria lhe pedir desculpa por isso. Acabou Nada, que não por isso. Não falei, mas nós, a partir da próxima semana, entraremos com live todas terças e quintas, e aí trazendo outros colegas, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco nesse momento. Que Deus te abençoe. Te abençoe Amém. bastante. Amém. Eu vou tentar ser breve. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Augusto Leal, lá de Simões Filho, um amigo, irmão querido. Mas eu tenho tantas pessoas especiais a citar. Tenho minha família Soares, que está aí, minha tia Zezé, Luciano, Jó, minha família Função. Mas eu vou me restringir hoje, além das pessoas que eu já citei,
fazer toda a minha fala hoje é uma homenagem a uma pessoa muito especial que partiu hoje, minha tia Joselita, que Deus conduza a alma dela em um bom lugar, uma pessoa muito importante na vida da minha família, uma apoiadora. Eu costumo dizer que ninguém consegue ser alguém sozinho, e ela, junto com as nossas orações, minha mãezinha lá, Dona Cosminha, sabe disso, ela participou, como minha tia Zezé, das orações, estando nessa luta conosco, meu primo Paulo, que está aí. E eu quero verdadeiramente dedicar a nossa fala, né, todo esse momento especial que estamos aqui, esse momento especial desse papo nosso com tantos queridos, a essa pessoa tão especial em nossas vidas. Eu quero agradecer, Marla, a você pela amizade, pela consideração de sempre. Você, Railson, sempre próximo, dedicadíssimos, e você, em especial, uma amiga que desde pouco tempo já sabíamos que era uma amizade de uma vida. Que Deus abençoe vocês, a empresa de vocês, que vocês sejam felizes, prósperos, porque é quase um. Eu aprendi com minha amiga mestra, professora Célia Sacramento, que o dinheiro só vem antes do que o trabalho no dicionário. Vocês já são prósperos porque vocês são trabalhadores. Então, que Deus abençoe a empresa de vocês, que vocês sejam muito felizes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. E a vocês, técnicos, gestores, bom trabalho, tomem cuidado e zelem pela aplicação dos recursos públicos. Isso é o mais importante. Um abraço a todos e até a próxima. Eu quero depois pedir para que as pessoas, eu quero falar, é só que depois as pessoas visitem a Reúne, a nossa empresa, que é uma parceira da Trendcap, porque a gente está fazendo e-books de autoconhecimento, de educação, de diversos assuntos. @Grupo Reúne, você me permite aqui, eu nem acertei com você, mas como você é minha amiga, eu posso falar. Mas olha aí, @Grupo Reúne. Essa é uma empresa muito querida, especial, que ela tem um objetivo que é muito caro, muito parecido com a Trendcap. A gente conecta pessoas e transforma organizações. E a gente trabalha com diversas áreas e seguramente muitos dos assuntos que a gente discute pode lhe tocar. Falamos de gestão de pessoas, de business, de educação, de beleza, de produção de eventos. O amigo Augusto Leal lá de artes. É uma empresa que tem multissetores, múltiplas áreas do conhecimento e que é extremamente importante que vocês conheçam. @Grupo Reúne. Vai ser um prazer tê-los aqui. O pessoal de Juazeiro aí já marcou aí, @Grupo Reúne, já botou Grupo Reúne. No comentário das lives aí, sucesso também na Reúne, nós estamos aí nessa parceria. Somos parceiros. E assim, o importante é a gente ter essa oportunidade, né, de compartilhar o que a gente vem aprendendo, né, com os outros mestres, compartilhar nosso conhecimento, agregar pessoas, né, que queiram entender um pouco mais, que queiram se especializar no sentido para ajudar, contribuir, porque de nada vale a gente ter um conhecimento que fique só para nós, já que não vai ter sentido algum, né, a não ser no seu amadurecimento pessoal, mas a ideia é que a gente realmente possa compartilhar, e eu sei que a Trendcap tem esse propósito, assim como a Reúne também, então vamos compartilhar e multiplicar, né, essas possibilidades de conhecimento aos meus colegas que estão seguindo todos aí, que estão comigo todos os dias, o pessoal que está acompanhando a live, e amanhã estamos de volta, né, ao mesmo horário, 7 horas, hoje foi 7h30, porque realmente estava fazendo uma palestra e cheguei um pouco atrasada, mas muito obrigado, Vitor, mais uma vez, Deus te abençoe, amém. Boa sorte no seu trabalho, que eu sei que vocês estão também na linha de frente direta, a gente está aqui no lado do municipal, vocês estão no lado do controle externo, e sei o quanto que deve estar sendo trabalhoso, pensar diferente nesse período, né? Analisar de forma mais célere e mais rápida, né? Já que a gente está realmente num período de urgência. Então termine dando um beijo para minha mãe, Dona Cosminha. Diga tchau para ela. Tia, Dona Cosminha, um beijo para você. Que Deus te abençoe. Você é uma pessoa muito querida, que eu tenho certeza que quem ama seu filho lhe ama. Então, muito obrigado por estar aqui conosco nessa live da Trendcap, tá bom? Pessoal, valeu, Marinha. Até. Se for por mim, por você, eu tenho certeza que a gente não sai. É verdade. Aqui, esticando, conversando e a gente não sai. Eu vou te falar, você também? Então, pronto. Valeu, galera. Até mais. Um beijo. Até breve.